Olá pessoal, tudo bem? Aqui é João Paulo e eu trago para você um vídeo super importante a respeito do funcionamento do nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, o nosso sistema límbico e também a inteligência emocional. A razão de fazer esse vídeo é porque é o seguinte: primeiro, basicamente todos os clientes que eu tenho, todos os seminários que nós fazemos de inteligência emocional, nós levamos esse conhecimento sobre como isso tudo funciona. Mas é importante que mais pessoas que ainda não vieram, por exemplo, para o nosso seminário, possam entender mais como é o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, enfim, entender um pouco mais. E também, eu já vi também muitos vídeos chegam para mim através de e-mail e as pessoas não conseguem até agora explicar de uma maneira interessante, com a linguagem científica, porém fácil, de fato como é que funciona, e nós tomamos essa decisão, em conjunto, de fazer vídeos que façam com que você entenda de maneira mais aprofundada, de maneira mais sedimentada desse conhecimento. Tenho certeza que vai ser importante para você. O nosso cérebro, ele ocupa a maior parte do encéfalo, ou seja, o conteúdo da nossa caixa craniana. Abaixo dessa cachola aqui, nós temos aí o nosso encéfalo e o cérebro é a maior parte dele. O cérebro é a base do nosso raciocínio lógico, é a base da nossa inteligência. Nós, como seres humanos, somos o topo da escala evolutiva de milhões de anos nos animais. E muitos animais, na verdade, a imensa maioria, tem um sistema emocional muito mais elevado que o racional. Basicamente, com os primatas é que isso começou a evoluir, digamos assim, a racionalidade, a inteligência até chegar no nosso ponto. Agora, o fato interessante e importante é que, assim, ainda nos dias de hoje nós sabemos que muitas pessoas são controladas muitas vezes pelo seu emocional, tem uma espécie de sequestro emocional. O nosso cérebro é uma máquina fantástica. Nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios e esses neurônios todos interligados, formando sinapses que chegam a formar 100 trilhões de sinapses importantes que vão ser responsáveis por mais diversas funções de aprendizado, habilidades motoras, enfim, do nosso cérebro. Bom, na verdade, o nosso cérebro, essa região externa que nós temos aqui, que ela é cheia de circunvoluções, essa regiãozinha externa que você está vendo aqui, por exemplo, ela é o córtex cerebral. E esse córtex é uma estrutura bastante importante, sobretudo aqui o lobo frontal, que é uma região frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso julgamento, pelo nosso raciocínio lógico. Nós temos também uma região mais para trás aqui chamada lobo parietal. E esse lobo parietal está ligado ao processo de orientação do nosso corpo, de orientação nossa no mundo, a interpretação também das sensações. Já essa região aqui chamada lobo temporal, nós temos emoção e memória. E essa emoção e memória, ela é importante para a gente, obviamente, do ponto de vista do sistema emocional, porque ela vai trabalhar também junto com estruturas do nosso sistema límbico, que daqui a pouco eu vou estar comentando com você aqui. Bem, nós temos também o chamado lobo occipital, que está ligado ao processo de visão. E uma estruturinha aqui, logo abaixo do cérebro, chamado cerebelo. O cerebelo é importante para o nosso equilíbrio. Por exemplo, se eu tiver aqui nos dois pés ou num pé só, eu vou entender isso a partir do meu cerebelo, que é uma estrutura ligada ao nosso equilíbrio. É uma estrutura que percebe, por exemplo, o nosso grau de estiramento muscular, como é que nós funcionamos. Bem, na parte emocional, essa estruturazinha que você está vendo bem aqui é o nosso sistema límbico. Aqui nós temos uma estrutura fundamental, que é a amígdala, tá? Essa amígdala, ou amígdalas, porque na verdade são duas estruturinhas pequenininhas, em formato de amêndoa, daí o nome amígdala, são responsáveis pelas nossas respostas rápidas, as nossas respostas emocionais. Por exemplo, se eu ver na minha frente agora uma cobra aqui no chão do estúdio, eu vou estar automaticamente tomando uma decisão a partir da amígdala. Eu não vou pensar, será que eu reajo à cobra? Será que eu chuto? Será que eu corro? Basicamente não é assim que funciona. A nossa amígdala vai ser responsável por uma resposta emocional mais ativa. Por isso que muitas vezes nós tomamos algumas medidas, nós agimos de maneira impensada. Alguém chega e diz assim: mas eu agi assim por impulso, nem pensei, bati a porta na cara dele, joguei as flores que ele me deu e nem pensei porque eu estava com raiva. Então basicamente é isso, Essas respostas rápidas do ponto de vista emocional são dadas por essa amígdala. A memória emocional, o registro emocional que fica nela é bastante importante, porque veja bem, quando nós passamos por uma situação, nós temos dois tipos de aprendizado. Um aprendizado será o racional e um aprendizado será o aprendizado emocional. O aprendizado racional, por exemplo, digamos que você tenha batido o carro, Você bateu o carro, se envolveu num acidente, e aí você vai ter registrado na tua cabeça o número do seguro, vai pensar de maneira racional em anotar a placa do carro da pessoa, você vai resolver de maneira racional o que tem para ser resolvido. Mas a memória, o impacto, aquela sensação negativa de ter batido o carro, quem sabe tenha se machucado, esse registro emocional fica armazenado realmente nessa estruturazinha que é a amígdala, porque ela tem essa memória
memória emocional. Ela é o centro do comando das reações emocionais da gente. Então é importantíssima. Toda memória que nós já tivemos na infância, toda memória que nós já tivemos em algum momento da nossa vida, ficou registrado nessas estruturas. Então, uma coisa interessante saber, quanto mais forte for a questão do registro emocional, quanto mais intenso tiver sido esse registro emocional na nossa vida, por mais tempo essa memória emocional vai ecoar. Digamos, por exemplo, que você tenha hoje uma pessoa que você conheça, ou você mesmo, seu pai. Seu pai na sua infância te deu uma surra, né? E aquele registro ficou armazenado lá. Se ela foi intensa, ficou armazenado de maneira muito interessante, muito forte, muito intrínseca. Por mais que hoje você tenha perdoado seu pai, você tenha a visão de que ele hoje está velhinho, você vai lá e ama seu pai e tal, mas aquela memória emocional daquela surra, daquele maltrato, ficou lá para trás. É assim que a psicologia trabalha, é assim que o Life Coach trabalha, buscando resgatar e ressignificar esses momentos que têm armazenamento emocional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sistema límbico, as amígdalas, elas trabalham juntamente com o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura também encefálica, responsável pelo armazenamento de fatos, de memória de muitos fatos, de aprendizado. Nesse momento, você está usando o seu hipocampo para entender o que eu estou dizendo aqui. Eles trabalham juntos. Mas, por exemplo, aquilo que eu te falei, quando você tem aquela batida, esse armazenamento racional, eu vou dar outro exemplo aqui para você. Quando você vê uma pessoa que você conhece, digamos que você encontrou um primo seu, a fisionomia vai ser lembrada a partir do hipocampo, porque ele tem uma memória de fatos puros. Mas a tua amígdala é quem vai trazer a resposta do quanto você gosta. Que vontade de abraçar aquela pessoa, que saudade, você vai lá e abraça. Aquele registro emocional, aquele registro afetivo está nessa estrutura. Por exemplo, algumas pessoas que tiveram ao longo da história tumores na amígdala, tiveram que retirar, ou que nasceram com má formação da amígdala, são pessoas que não têm registros emocionais. E sem a emoção, nós somos incapazes de promovermos ligação com as pessoas. Nós não conseguimos nos ligar às pessoas de verdade. Então a amígdala, ela nos promove uma conexão através do processo de emoção, tá? Então, a nossa inteligência emocional, ela vem de quê? Ela vem de uma junção do nosso córtex cerebral, da nossa estrutura racional com a nossa estrutura emocional. É o quanto eu consigo ser o equilíbrio entre razão e emoção. Diz-se que uma pessoa tem a junção correta entre razão e emoção quando ela consegue equilibrar essas funções, tá? Lembrando também que o nosso cérebro está dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. O direito está mais ligado às habilidades artísticas, à orientação espacial, à música, ao desenho. Já o esquerdo já é mais ligado a cálculo, ligado a raciocínio mais lógico, raciocínio menos dinâmico, tá? Mas claro que nenhum é mais importante que o outro, os dois trabalham em harmonia. Bom, no próximo vídeo eu vou estar falando para você sobre a plasticidade cerebral e algumas pesquisas feitas por alguns cientistas que trazem para a gente mais novidades no campo da neurociência. Então se liga. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.